Depois de aprovar contrato com a Brax, Conselho Deliberativo do Flamengo se reunirá para aprovar mais um patrocínio. É isso aí. De onde vem o dinheiro do Mengão? Augusto Melo insiste em dizer que Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de terça-feira, dia de jogo do Mengão, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, nos ajuda bastante e assim a gente pode continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Flamengo e Boa Vista se enfrentam hoje às 21 horas e 30 minutos no Maracanã. Flamengo podendo chegar aí à liderança do Campeonato Carioca e também conquistar a sua vaga para as semifinais. Por quê? O quarto colocado aí é o Vasco da Gama. Vasco da Gama, se eu não me engano, está com 16 pontos. E o quinto colocado é o Botafogo. O máximo que pode acontecer nas últimas duas rodadas que vai ter aí, a 10ª e a 11ª, é o Vasco empatar com o Flamengo em número de pontos, né? E o Botafogo, se o Flamengo vencer, não pode ser alcançado por ele. Então a vaga já está garantida. Vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Agora vamos falar de dinheiro entrando nos cofres do Mengão. É contrato de 330 milhões aprovado pelo Conselho Deliberativo. O Flamengo receberá aí o valor pelas placas de publicidade por 5 anos. Eu trouxe ontem para vocês. O Conselho Deliberativo ainda não tinha se reunido para poder aprovar esse novo contrato aí com a Brax, pelos patrocínios na placa, quando o Flamengo for mandante. Eu vou trazer aqui, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nesta segunda-feira, ontem, mais um acordo milionário para os cofres do clube. Trata-se dos valores referentes à exploração das placas de publicidade nos jogos do time como mandante no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Flamengo aí receberá 330 milhões e 255 mil reais em vínculos válidos aí por 5 anos. Eu vou trazer aí a forma de pagamento, como vai ser. Olha só, a empresa pagará 24 milhões em 2024, 50 milhões em 2025, 55 milhões em 2026, 60,5 milhões em 2027, 66,55 milhões em 2028 e 73,2 milhões em 2029. Se dividir em valores iguais, o contrato representa 66 milhões por ano. Atualmente, o Flamengo recebe 42 milhões por ano com a venda das placas, ou seja, o clube passará a faturar 20 milhões a mais por ano. E não fica só por aí não, meus queridos. O Conselho Deliberativo do Flamengo vai se reunir no dia 22 de fevereiro, depois de amanhã, para votação do contrato com a Cauas. Caso seja aprovado, a marca será estampada na manga do uniforme rubro-negro. Antigamente era a Sil. A Sil não renovou esse contrato com o Flamengo e tinha algumas empresas aí interessadas e parece que quem ganhou a concorrência foi a Cauas. Eu tenho o meu canal lá na Cauas também, paraquedista rubro-negro, é isso aí. Então vamos dar uma moral aí para esse patrocinador do Flamengo. Mudando aqui de assunto, infelizmente Eric Pulgar deve ser desfalque para a partida contra o Boa Vista. O volante chileno está com virose e apresentou febre. E Fabrício Bruno aí será poupado por Tite e fica no banco de reserva de formação do GE. Mudando aqui de assunto também, sonhar não custa nada. Exatamente, o Boca Juniors tem o desejo de contratar Arrascaeta em junho, com o contrato assinado com o Flamengo aí até dezembro de 2026. A multa rescisória é de 50 milhões de euros, cerca de 270 milhões, e o time argentino, que se permite sonhar para adquirir o jogador, não tem condições financeiras para isso, A informação é do TYC Esporte, da Argentina. Vocês acham que o Boca Juniors tem cacife para contratar o Georgian de Arrascaeta?
Fica aqui a minha pergunta, né? A multa rescisória está aí. Se eles pagarem 50 milhões, o time não pode fazer nada a não ser ceder. Então vamos lá, mudando aqui de assunto, o zagueiro angolano é oferecido ao Flamengo. O defensor Kialonda Gaspar, de 26 anos, atleta do Estrela Amadora de Portugal, foi dado como opção ao Flamengo pelo empresário do técnico Jorge Jesus. O empresário é o Bruno Macedo, né? O jogador também aí tem o interesse do Porto. E falando aí em sonho, né? Mas esse time tem dinheiro. Marcos Braz negou que o Chelsea tenha feito contato por Pedro. Abre aspas, janela forte da Europa, todo mundo sabe que é no meio do ano, mas não teve nada para Pedro. Eu trouxe isso no meu vídeo ontem da tarde, eu falei que é uma lista que o Chelsea está fazendo, né, para no meio do ano vir buscar reforços. O Pedro apenas consta dessa lista. Não foi feito contato nenhum, não foi feita nenhuma proposta, apenas uma lista, como outros vários jogadores também estão incluídos nessa lista. Mudando aqui de assunto, Fabrício Bruno ontem, em coletiva de imprensa, aí, comemorou muito sua renovação de contrato com o Flamengo, né? Após aí ter várias indagações de que Fabrício Bruno queria se transferir para o futebol europeu, né? Fechou a janela aí e foi tudo acertado com o Flamengo. E é o seguinte, Fabrício Bruno aí falou sobre a diferença entre Tite, Sampaoli e Vitor Pereira. Abre aspas para o que disse aqui. Cada treinador tem o seu estilo e sua filosofia. O Tite é um cara muito mais conservador. Joga com a linha defensiva fechada. É um time extremamente equilibrado. Temos uma forte, perde e pressiona, e isso é mérito lá na frente. Sabemos que o Tite é um técnico retranqueiro. Pela própria fala aqui de Fabrício Bruno, a zaga mais fechadinha, por isso aí que não tem levado gols, né? Então, vamos falar aqui sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Boa Vista. Everton Cebolinha e Davi Luiz serão homenageados antes da partida. O rubro-negro prestará 2 homenagens no Maracanã. O atacante Everton Cebolinha e o zagueiro Davi Luiz receberão a camisa 100, já que ambos completaram a marca centenária com o manto sagrado neste mês de fevereiro. Vamos lá. Everton Cebolinha chegou aos 100 jogos no Flamengo no dia 7 de fevereiro, na vitória do Flamengo sobre o Botafogo no Maracanã. Também no tempo sagrado, Davi Luiz chegou ao número mágico diante do Volta Redonda, quando o zagueiro atuou por 90 minutos no dia 10 de janeiro, e o rubro-negro aí pretendia realizar a homenagem no último dia 10, no confronto com o clube da Cidade do Aço. Mas o presidente Rodolfo Landim não estava no Rio de Janeiro. Por isso, essa homenagem foi adiada, né? Agora, mudando aqui de assunto, uma matéria da Raíssa Simplício, ela diz o seguinte: apesar de não contratar lateral direito nessa janela, o Flamengo está de olho na posição e teve conversa com o staff de Wilson Manafá. A ideia era amarrar algo com o português para a janela do meio do ano, mas ele acabou aí aceitando uma oferta do Xangai da China e foi vendido. Informações da Raíssa Simplício, né? Flamengo e Boa Vista se enfrentam nessa terça-feira, dia 19, às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo terá desfalques de Gerson, né, que está com infecção renal, Alan, diagnosticado aí com dengue, e Eric Pulgar, que contraiu uma virose. Por outro lado, De La Cruz está aí recuperado de um problema no ombro e Matias Vinha está disponível para fazer a sua estreia. Rapaz, o negócio está esquisito lá no Flamengo, lá naquele meio de campo, né? Alan, Gerson, agora Eric Pulgar, que ficou de fora do último jogo aí porque estava suspenso com o 3º cartão amarelo. Então o Flamengo aí vai ter que, o Tite vai ter que mexer os pauzinhos aí para poder organizar o meio de campo do Flamengo, né? Com desfalque no meio de campo, a dupla de volantes do Flamengo deve ser formada aí por Nicolas de la Cruz e Igor Jesus. O jovem fez sua estreia sob o comando de Tite na última rodada e agradou. E agora terá uma nova oportunidade para se firmar e buscar o seu espaço no clube. O garoto é bom
e espero que ele, como falei ontem, repito hoje, agarre com unhas e dentes todas as oportunidades que ele tiver. Já sabemos que se ele continuar jogando assim na janela do meio do ano, vai vir um monte de gente querendo contratá-lo, levá-lo para a Europa, né? O Boa Vista tem sua pior sequência no Cariocão após começar o campeonato com 3 vitórias nos primeiros 4 rodadas. A equipe que não venceu desde então, nas 4 partidas mais recentes, são 3 empates e uma derrota para o Madureira contra os grandes. O Boa Vista venceu aí o Botafogo e empatou com o Fluminense, ou seja, conseguiu arrancar 4 pontos dos grandes. O Botafogo não é considerado grande não, né? Mas tudo bem, é o pequeno dos grandes aí. Retrospecto, em 21 jogos na história, o Flamengo leva vantagem de 16 vitórias, de resto são 4 empates e uma vitória para o Boa Vista. O Flamengo defende uma invencibilidade de 14 jogos, sendo a última derrota em 2012, há 12 anos atrás, né? Flamengo e Boa Vista, 9ª rodada do Campeonato Carioca, local Estádio do Maracanã, horário às 21h30. O árbitro será Alex Gomes Stefano, assistente número 1, Luiz Cláudio Regazzoni, assistente número 2, Hugo Fileman Soares Pinto, e o VAR fica por conta de Rodrigo Carvalhais de Miranda. Transmissão Band TV aberta, Band Esporte TV fechada e canal Gold 0800 lá no YouTube. Com essas baixas do Flamengo, a provável escalação é Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, Nicolas de la Cruz, Jorge de Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. Provável escalação do Boa Vista: André Luiz, Ludek, Sheldon, Gabriel Silva, Pablo Maldini e Alisson, Christopher, Gabriel Conceição e Léo Costa, Matheus Lucas e Matheus Alessandro. Agora sim, vamos falar aí sobre o Gerson, né? O Gerson está internado, mas ele deve ter alta hoje aqui, ó. Internado, Gerson manda recado à torcida do Flamengo e cirurgia do meia não está descartada. A boa notícia é que o jogador receberá alta nesta terça-feira. Por outro lado, a cirurgia do camisa 20 não está descartada. Na noite de segunda-feira, o meia mandou um recado para a torcida, abre aspas, para que disse Gerson lá no hospital. Obrigado por todas as mensagens e carinho comigo. Estou bem e evoluindo. Em breve estaremos juntos novamente em campo. Fecha aspas, escreveu Gerson no Instagram. O jogador está sendo tratado com medicamentos e passará por novos exames. Neste momento, os médicos vão definir se o Coringa passará por um processo cirúrgico ou não. Gerson está aí com hidronefrose e com infecção renal, né? Então, mudando aqui de assunto, além de Léo Ortiz, Flamengo busca mais dois reforços no mercado. A diretoria do Flamengo disse que até o dia 7 de março, que é quando fecha a janela de transferência, eles pretendem fazer mais 2 contratações. E com relação a Léo Ortiz, as negociações continuam, as conversas continuam. O Bruno Spindler e Marcos Braz falaram sobre responsabilidade financeira, que o Flamengo tem aí 300 milhões para poder gastar com os jogadores e não pode ultrapassar esse teto, né? Então eles estão aguardando aí o Bragantino abaixar um pouco essa pedida de 8,5 milhões para eles poderem tentar a contratação do atleta que ainda não está descartada. Rapaz, Augusto Melo, presidente do Corinthians, ele continua insistindo em falar sobre Gabigol e ele disse que Gabigol foi oferecido a ele. Eu coloquei o vídeo aí na minha página no Facebook, Amaury de Paula Santos. Olha só, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, voltou a falar sobre a atacante Gabigol do Flamengo, em participação no programa Arena SBT, da segunda-feira, ontem, dia 19. O mandatário deu detalhes sobre a suposta negociação entre as partes e reforçou que o centroavante foi oferecido ao Corinthians. Abre aspas aqui para o que disse Augusto Melo. Nunca prometemos nenhum grande jogador. Prometemos um time competitivo e forte. Nunca prometi que ia contratar o Gabigol. Ele nos foi oferecido, não fui atrás dele. Quando tivemos conversas, deixei claro que ele tem a nossa cara, nossas características,
é um grande jogador e chegamos a acertar tudo, fecha aspas, disse antes de completar. E ele completou dizendo aqui, ó, base salarial, propostas, estava praticamente tudo certo, tivemos boas conversas, ficamos um tempo esperando e chegou uma hora que tive que desistir. Era o primeiro projeto para investirmos tudo, estava caminhando muito bem, mas nunca prometi contratar nenhum grande jogador, fecha aspas, afirmou o presidente do Corinthians sobre Gabigol, né? Antes de encerrar esse vídeo, falar um assunto aqui muito importante. Naquela hora crucial, não deixe tristeza, deixe saudade. Faça SINAF e não deixe despesa, deixe apenas saudade. Sua família é protegida pela empresa referência em assistência funeral no Brasil. Quando você faz um dos seguros de vida, também adquire a assistência funeral SINAF, que você aí já conhece e confia. Aproveite a vida, que a SINAF se preocupa com o resto. A SINAF tem planos familiares que cabe no seu bolso e você ainda concorre a R$10 mil por mês pagando as suas mensalidades em dia. Qualquer dúvida, entre em contato com Bernardo Neto. É o meu consultor, nesse eu confio. Minha família já está protegida pela SINAF Seguros. Aqui, ó, o telefone dele é 21 98358 8165 ou DDD 21 96532 2494. Faça o seguro de vida e assistência funerária SINAF. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.